Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Qual a importância do magnésio solúvel na adubação? Sobre esse tema, conversei com o mestre em produção vegetal pela USP, Mário Antônio Marim, da empresa alemã K mais S. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com muito prazer e agradeço a presença do engenheiro agrônomo Mário Antônio Marim. Ele tem mestrado em produção vegetal pela USP. Ele tem uma experiência enorme em gestão de projetos de liderança de equipes no setor de fertilizantes no Brasil, trabalhou em várias empresas e atualmente ele é head de vendas e marketing da K mais S brasileira, empresa alemã do grupo K mais S. Mário, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que a gente vai conversar aqui. É muito interessante, é um assunto que eu acho que precisamos quebrar alguns paradigmas e que, principalmente sobre alguns nutrientes mais solúveis do que são ofertados hoje no mercado. Então, te agradeço e já vamos à primeira pergunta, Mário. Para quem ainda não conhece a K mais S, você pode contar um pouco a história, né, do legado que essa empresa construiu ao longo de décadas no Brasil e mesmo fora do Brasil? Em primeiro lugar, bom dia, Nelson. Grande satisfação reencontrá-lo aqui depois de quase 20 anos. Eu tive a honra de trabalhar com você em uma dessas empresas, né? É uma grande satisfação para mim hoje estar aqui contando um pouquinho do legado da K mais S, empresa que eu estou na posição de head atualmente aqui no Brasil, mas é realmente uma satisfação poder ter essa conversa aqui com você e com o seu público. Falando um pouquinho sobre o legado da K mais S, Nelson, essa é uma conversa que me traz muita satisfação. Sabe por quê, Nelson? A K mais S é uma ilustre desconhecida no Brasil. A K mais S tem 136 anos, empresa alemã, foi uma das primeiras a produzir cloreto de potássio de origem mineral no mundo. Logo em seguida, que o também alemão Justo von Liebig postulou que potássio era importante para o crescimento vegetal. Foi a K mais S que trouxe esse fertilizante de forma industrial para o mundo. E ela também tem uma história no Brasil já de mais de 70 anos. Desde 1954 que a K mais S traz cloreto de potássio para o Brasil. E quase ninguém sabe disso, a não ser as indústrias de fertilizante, nossos grandes clientes no B2B, mas no mercado, nas fazendas, nas cooperativas, quase ninguém conhece a K mais S. Então, é com grande satisfação que a gente está trabalhando para desenvolver também o nome da empresa aqui no Brasil, agora vindo de um novo projeto, onde a gente está trazendo, além de cloreto de potássio, uma linha de fertilizante premium. Nós também vamos conversar aqui com você. E com isso a gente também está divulgando essa história centenária de grandes inovações e que, sem dúvida nenhuma, tem ajudado o Brasil a produzir alimento nas últimas 7 décadas. Mário, a K mais S é uma das maiores produtoras de potássio do mundo. Ela é muito conhecida para quem está no setor, não é? E ela tem um produto que se chama Quiserita, e que esse produto, além de ter outros nutrientes, tem um magnésio solúvel. Esse diferencial é importante por quê? Boa, excelente pergunta, Nelson. Nelson, você sabe que a Quiserita, por algum motivo, é uma dádiva que Deus colocou lá nas minas da K mais S na Alemanha, né? Somente a K mais S tem esse mineral no mundo, e ele está presente nas minas que nós temos na Alemanha, que são várias, nas minas que nós temos a silvinita e a carlinita, onde nós extraímos para fazer cloreto de potássio, junto dessas rochas nós temos a quiserita. E o que é a quiserita, Nelson? É um sulfato de magnésio monohidratado de origem natural. Ou seja, é uma fonte extremamente nobre desse macronutriente essencial e que está junto das rochas que nós extraímos o cloreto de potássio. Então, nós conseguimos extrair, além do potássio, nós extraímos magnésio e enxofre solúvel
de alta qualidade e de baixíssimo impacto ambiental, já que nós não precisamos produzir esse sulfato de magnésio através de reações ácidas, com uso de ácido sulfúrico, com uso de energia. Não. É um produto da natureza, é um produto natural e de alta qualidade, alta solubilidade. Então, esse é um dos grandes diferenciais em termos de portfólio da K+S no segmento de produção de fertilizante, que além de sermos a quarta maior produtora de cloreto de potássio do mundo, somos a maior produtora de sulfatos de magnésio do mundo. Daí o nosso renome internacional como autoridade em magnésio, Nelson. Maria, aqui no Brasil, você teria alguns trabalhos científicos feitos em academia ou em alguma consultoria que você pode nos comentar sobre esse resultado desse magnésio solúvel? Ô Nelson, isso daí é uma pergunta muito legal, cara. Eu estou na K+S há 2 anos, com muita satisfação, mas a K+S, mesmo não tendo trazido produto para vender no Brasil, produto diferenciado, como Cornicali, ela vem fazendo pesquisa no Brasil, Nelson, há 20 anos. Principalmente com o diferencial do magnésio solúvel aplicado nas principais culturas comerciais aqui do Brasil. Nós temos trabalho, Nelson, desde 2006, com o professor Godofredo Witt, da Exalc. O primeiro trabalho, em 2006, foi feito na cultura do milho, na cidade de Uberlândia, pelo professor Witt, da Exalc, onde nesse trabalho já demonstrou uma eficiência muito interessante do magnésio solúvel vindo da Kizerita, onde a gente produziu mais de 6 sacos de milhos a mais por hectare. Ao longo desses anos, Nelson, nós fizemos muitos trabalhos, muitos. Nesses 2 anos que eu estou na empresa, eu fui responsável por conduzir, junto com o meu gerente técnico, com a parte de P&D da empresa, mais 14 experimentos do Rio Grande do Sul ao Pará, em 7 culturas diferentes. Café, muitos em soja. Acabou de sair 2 resultados novos em amendoim, que eu acredito que seja inédito na literatura. Inclusive, a gente mediu enzimas de estresse oxidativo, medimos a rubisco, a produtividade, absorção de magnésio através de análise foliar, clorofila, todos com resultados muito, mas muito, muito interessantes mesmo, Nelson. E um dos que eu mais gosto de citar, Nelson, são trabalhos onde o magnésio no solo estava alto. Porque esse é o grande paradigma do mercado brasileiro, sabe, Nelson? Claro que a agricultura brasileira é extremamente moderna, extremamente competitiva. É claro que o agricultor, os técnicos do setor trabalham magnésio. Magnésio não é nada novo, né, Nelson? É macronutriente essencial. Está nos livros aí desde sempre, né, Nelson? A questão não é no manejo do magnésio como nós fazemos hoje, que basicamente é através de calcário. Isso é principalmente corretivo do solo, né, Nelson? O senhor, como grande especialista em fertilidade do solo, sabe muito melhor do que eu sobre a velocidade lenta de liberação desse magnésio, do calcário, dos carbonatos, dos óxidos. Já a nossa fonte de magnésio, a Kizerita, que é o que nós vamos conversar sobre o Cornicali, esse outro fertilizante, é um adubo magnesiano. Isso não é um corretivo de solo. Isso é nutriente solúvel, 100% em água. Isso é comida para a planta. Então, diferentemente do magnésio, que vem lentamente do calcário, porque nossos solos basicamente não tem magnésio, né, Nelson? Solo tropical. Quando a gente encontra magnésio no solo, é porque são áreas comerciais previamente corrigidas com calcário. Então, a gente encontra magnésio do solo que veio do carbonato. E esse magnésio libera muito lentamente. Essa é a dinâmica. E o magnésio que nós trazemos para o mercado, como Cornicali, como Kizerita, que é o que está dentro do Cornicali, esse não, esse é comida para a planta. Esse a planta vai absorver no ciclo dela, seja uma cultura de soja de 90 dias, seja um pé de alface de 40 dias, seja uma cultura perene como café, laranja, vai ser absorvido ao longo do ciclo.
na mesma velocidade que o cloreto de potássio, e cloreto de potássio é de rápida solubilidade, então isso vai evitar desbalanços nutricionais, e balanço nutricional é sempre dentro da planta. Então, pelos dois ser solúvel, a planta absorve ao mesmo tempo, gera balanço nutricional positivo, e com isso ela tem o seu metabolismo melhor aproveitado, mais eficiente. E essas diferenças que a gente tem captado ao longo de 20 anos de pesquisa no Brasil em produtividade e qualidade em mais de 7 culturas, como eu comentei com você, Nelson. Mário, e vocês têm resultados científicos para áreas, você já comentou um pouco, mas eu acho que é interessante ampliar, áreas que foram calcareadas, né? Aí Boa. o produtor manda, o agrônomo, o consultor, manda para análise de solo, dá alto magnésio. Nessas áreas, há expectativa de resultados para aplicação do magnésio solúvel? E eu já amplio a pergunta para te perguntar, na fisiologia vegetal, qual é a importância desse magnésio? Bom, eu vou começar pela última pergunta, Nelson, porque depois eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui com você, que a outra, a parte prática de campo, lá da terra, é onde eu mais gosto realmente. Na fisiologia vegetal, o magnésio é fundamental para todos os processos energéticos das plantas, né, Nelson? Para começar, ele é o átomo central da molécula de clorofila. Então, sem magnésio não tem clorofila, sem clorofila não tem fotossíntese, sem fotossíntese não tem energia, sem energia não tem a planta. E além da própria fotossíntese, da produção de energia, o magnésio ele ativa centenas de enzimas, algumas enzimas fundamentais para translocamento dos açúcares, para translocação dos açúcares dentro das plantas, para translocar a sacarose no floema, a gente precisa de magnésio. Então, para produzir energia e para transportar energia, magnésio é fundamental. Ou seja, preciso de magnésio para crescer raiz, porque para crescer precisa de energia. Preciso de magnésio para segurar a flor, porque para segurar a flor precisa de energia. Preciso de magnésio para encher fruto, porque para encher fruto precisa translocar sacarose para formar amido, ou para encher um colmo de uma cana com a própria sacarose. Isso é função fundamental do magnésio. E ele também, por ele ser constituinte das clorofilas, né? Lembrando, nós temos clorofila A e B, uma dessas clorofilas funciona como protetor solar natural das plantas que, em determinada luminosidade, podem começar a sofrer estresse oxidativo. Isso é nítido na cultura do café. Está se tornando mais nítido nas culturas cada vez mais exigentes, né, e mais produtivas. Então, essa oxidação causada por excesso de luminosidade, principalmente nas culturas C3, o magnésio tem função preponderante em diminuir esse estresse. Então, o magnésio, eu poderia citar várias outras funções correlatas, por exemplo, o magnésio é fundamental para a gente ter uma boa fixação biológica de nitrogênio. Isso é uma pesquisa recente, Nelson. Ela é de 1936. E ninguém fala disso quase, né? E é tão fácil entender, né? Porque eu preciso que a folha faça fotossíntese para fazer glicose, para formar sacarose, para mandar açúcar para o rizóbio comer esse açúcar e devolver nitrogênio para a planta, né? Então, o magnésio está ligado em todos esses ciclos fisiológicos aí, fundamentais para a gente ter boa produtividade, através da mitigação de alguns estresses, inclusive na qualidade. Tudo que se fala em qualidade de fruto, em HF, batata, fruticultura em geral, o pessoal que é desse ramo está careca de saber que magnésio, boro, potássio, cálcio é fundamental para a gente, além de produtividade, ter qualidade, né, Nelson? Mas aí, Nelson, vamos chegar na tua primeira pergunta, que essa eu quero conversar mais com você. Nelson, na safra 22, 23, eu ainda não estava na K+S,
e o nosso colega aqui, gerente técnico, contratou um experimento com o Dr. Zavascki para fazer um trabalho com magnésio solúvel na cultura do feijão. Esse trabalho foi feito em Goiás, na cidade de Jataí, se não me falha a memória. E eu conheço o Dr. Zavascki de longa data, e no Magnesium Day, ano passado, eu encontrei ele e falei, Zavascki, ainda bem que eu não estava na empresa, porque jamais eu ia autorizar esse projeto. Porque fizeram esse trabalho com magnésio solúvel via solo, numa área, Nelson, e a gente tem as análises de solo, todo o projeto, posso compartilhar com você e com o seu público depois. Esse trabalho foi apresentado no Magnesium Day, em Uberlândia, no passado, pelo próprio Dr. Zavascki. O solo estava com 2,3 centimols de magnésio. Eu sou aqui de São Paulo, então a gente fala em milimol, 23 milimol de magnésio. O boletim 100 preconiza que acima de 8 tá bom, né? Claro que isso daí há 40 anos atrás, quando a soja dava 25 sacos aqui nas melhores terras de São Paulo. Mas estava com, então, 8, 16, 24, 200% acima do que a literatura diz que é um magnésio razoável. Tinha um caminhão de magnésio, Nelson. Só que de onde vem esse magnésio? Voltamos lá para a premissa do solo. Solo tropical, paupérrimo em magnésio. Se eu tenho um solo tropical com 23 centimol de magnésio, esse magnésio veio do calcário, correto? Para nossa surpresa, Nelson, essa área respondeu em todos os aspectos que foram medidos na pesquisa do Dr. Zavascki. Teve aumento na absorção de magnésio, expresso pela análise foliar, com níveis significativos, Nelson, estatisticamente diferente. Em absorção foliar, o senhor sabe que um resultado desse é bem difícil. Ou seja, era um solo que tinha um caminhão de magnésio, mas a planta absorveu mais quando eu coloquei Kizerita, Cornicale, magnésio solúvel. Uai, mas como que absorveu mais se no solo tinha um caminhão? Tem um caminhão, mas nem tudo está disponível no momento que a cultura precisa. E isso respondeu no aumento da absorção de magnésio, no aumento da clorofila, medido pelo índice SPAD, e, obviamente, respondeu absurdamente em produtividade. Se eu não me engano, se não me falha a memória, 5 ou 6 sacos de feijão a mais por hectare, com o aporte de magnésio solúvel, junto com potássio, via solo, num solo onde o magnésio estava altíssimo. Ou seja, Nelson, hoje, depois de... A gente até precisa compilar esses dados, não é só a K+S que tem esses dados, mas, sem dúvida nenhuma, a iniciativa privada e a K+S, em primeiro lugar, tem mais pesquisa sobre magnésio solúvel aplicado via solo do que a literatura, o senhor sabe disso. Até porque não se tem muitas fontes, né, Nelson? Então, o mercado fica muito preso só no calcário, mas o calcário, a solubilidade é baixíssima. E todos esses trabalhos demonstram que, a hora que eu aporto magnésio solúvel, a planta absorve mais. Mesmo na análise de solo, aparecendo que eu tenho bastante magnésio. Só que esse magnésio, por um motivo ou outro, não está disponível na mesma velocidade que aquela planta, naquele momento, precisaria absorver para expressar o máximo potencial produtivo. Não significa que não vai produzir. A planta produz. A planta produz até sem adubo, né, Nelson? Então, a questão não é se isso é bom ou é ruim. A questão é se dá para ser um pouco melhor. Se dá para a gente buscar 3, 4, 5 sacos, ou caixas, ou qualidade a mais por hectare. Essa é a questão de trabalhar o magnésio solúvel. É buscar a maior expressão possível de produtividade e qualidade das culturas tropicais. E isso a pesquisa hoje demonstra em larga escala, Nelson. Principalmente a pesquisa da iniciativa privada, como da K+S e de outras empresas que têm magnésio solúvel como fertilizante. Adubo magnesiano. Eu acho importante a gente pontuar aqui, vamos ver se você concorda, que esse magnésio, pelas pesquisas, dá resultado. Agora,
não dá para deixar de colocar calcário, né? Porque as funções são Sem diferentes. dúvida, Você sem concorda? dúvida. Perfeito, perfeito, O perfeito, calcário Nelson, vai elevar o perfeito. pH e Eu, tal, e muitas vezes pode ser que, como está sendo demonstrado por você, não vai liberar o magnésio na rapidez, ou formas químicas e tudo mais. E aí, quando você coloca um produto com magnésio solúvel, você aumenta muito rapidamente a concentração de magnésio na solução. E isso que naquela micro-região aplicada, né, Nelson? provavelmente é ali que o resultado, né? Então, mas não vamos esquecer o calcário. Você concorda, Mário? Concordo 100%, Nelson. Calcário é o pai da agricultura brasileira. A mãe é a terra, é a chuva, é o sol. E o pai da agricultura brasileira moderna, da Revolução Verde, é o calcário. Então, meu Deus do céu, o calcário é uma dádiva divina para nós, que trabalhamos em solo tropical. Calcário é fundamental, corretivo de solo fundamental, temos que trabalhar sempre a correção do solo. Calcário fundamental para neutralizar a acidez do solo, neutralizar alumínio tóxico, fornecer cálcio e magnésio ao longo do tempo, equilibrar as bases do solo. Mas, novamente, isso daí é corretivo do solo. Quando eu falo de cornicale, de kieserita, de magnésio solúvel, eu estou falando de adubo magnesiano. Então, uma coisa colabora com a outra. Temos que sempre manter as boas práticas agrícolas, e a primeira, uma das primeiras, né, Nelson, sempre vai ser a calagem, sempre muito bem feito, muito bem acompanhada, porque a calagem é a base de tudo, é fundamental fazer calcário. Isso vai nos criar caixa produtiva naquele hectare, né, Nelson? E aí nós vamos trabalhar genética, nutrição, manejo, crop protection, boas práticas de colheita, de manejo, para buscar o maior teto produtivo possível. Mas a caixa tem que ser feita antes. Então, a caixa, o calcário vai ajudar a fazer o magnésio solúvel, a kieserita, o cornicale. Eu fico falando kieserita e cornicale porque são palavras novas no mercado, né, Nelson? Mas, para resumir, o cornicale é o cloreto de potássio com kieserita dentro. Então, o produtor vai aplicar cloreto de potássio, esse magnésio já vai dentro de um fertilizante só, já levando potássio, magnésio e enxofre numa aplicação só. Então, daqui para frente, só vou falar cornicale para simplificar o entendimento aqui do pessoal que está nos ouvindo, né, Nelson? Mas o magnésio solúvel aplicado via solo é para eu encher a caixa produtiva. Mas para criar a caixa produtiva, sem dúvida nenhuma, temos que relembrar de todas as boas práticas agrícolas, de manejo, de correção do solo, inclusive nas questões físicas do solo, compactação, tudo, né? Tudo que um bom agricultor já faz. O magnésio solúvel aplicado via solo é para buscar aqueles 3, 4, 5 sacos a mais por hectare. Mas para eu buscar, primeiro eu tenho que ter caixa. Sem caixa eu não busco nada. Então, primeiro o básico. Depois, assim como a gente estudou a vida inteira, depois vem as outras coisas, né? Pessoal, então nós já falamos, né, sobre a kieserita, que é um fertilizante que tem magnésio solúvel, sulfato S na forma de sulfato também solúvel, e ele compõe o fertilizante chamado cornicale. Mário, você pode falar um pouco dos diferenciais, o que os produtores rurais têm observado a respeito do cornicale, explicar um pouco mais detalhado sobre esse produto? Opa, um prazer, Nelson. Esse é o nosso prazer, é falar do cornicale aqui no Brasil. O cornicale é um produto muito simples de se entender, Nelson. Ele é um fertilizante nutricional, não tem nada demais, não tem polímero, não é ácidos orgânicos para melhorar isso ou aquilo. Não, é um fertilizante mineral misto que contém, como você disse, potássio na forma de cloreto de potássio,
magnésio e enxofre na forma de sulfato de magnésio, que vem dessa rocha, a kieserita, então é de origem natural, e para o mercado brasileiro nós enriquecemos ele com boro, que boro falta do Iapoque ao Chuí, né, Nelson? Então, o Cornicale é um adubo, tem 40% de K2O, 3,6 de magnésio, 5 de enxofre, 0,25 de boro, tudo 100% solúvel, tudo no mesmo grão, trazendo um enorme sinergismo para as culturas agrícolas. E o que nós temos ao longo desses 3 anos que a gente iniciou o projeto de desenvolvimento de mercado aqui no Brasil, além de todas as pesquisas que eu comentei com você, o que mais nos deixa contente é ver a resposta desse fertilizante no campo. E eu gostaria de expressar essa resposta, Nelson, em números. Em 2023, o primeiro ano que a K+S começou a trazer Cornicale para o Brasil, nós trouxemos em torno de 10 mil toneladas de Cornicale. Em 2024, nós trouxemos 80 mil toneladas de Cornicale. E esse ano, hoje é dia 25 de junho de 2025, nós já trouxemos para o Brasil mais de 55 mil toneladas de Cornicale. O que isso representa? Realmente a satisfação dos clientes. A gente iniciou muitos trabalhos na soja e no café, obviamente, e o nível de recompra é altíssimo, porque é visível em produtividade, e além de visar a produtividade, né, Nelson? Hoje o mercado brasileiro, cada vez mais, ele pede fontes de magnésio, porque a pesquisa avança muito para esse lado, né, Nelson? Então, o mercado hoje está cada vez mais aderente, cada vez mais pedindo adubo com magnésio. Só que magnésio solúvel. Não aqueles enchimentos de fertilizante antigo, né, Nelson? Que é basicamente calcário granulado. O calcário, a fábrica de calcário transforma ele num pó fino para ele ter reatibilidade no solo. Aí você vai lá e granula isso, diminui o PRNT absurdamente, e ninguém pensa que isso vai liberar magnésio para a planta de forma nutricional. Talvez um dia, uma quantidade, mas não como adubo. Isso não é adubo magnesiano. Então, o mercado ele é sedento por fontes de magnésio cada vez mais. A gente vê os mestres aí, os professores, consultores, cada vez mais recomendando magnésio, fazendo manejo com magnésio, com uma fonte ou com outra, de uma forma ou de outra. Então, o Cornicale vem também para suprir essa demanda do mercado. E a satisfação dos nossos clientes é nesse nível de crescimento, Nelson. Nós temos clientes no Mato Grosso, que em 2023 comprou 400 toneladas, no passado comprou 12 mil, e esse ano já comprou mais de 20 mil toneladas de Cornicale. Isso demonstra realmente a eficiência do produto. E uma coisa, Nelson, que eu não quero deixar passar, mas rapidinho, mais uma historinha do Mário, Cornicale é um fertilizante que tem 70 anos na Alemanha, Nelson. E ele corresponde a 75% de market share do mercado alemão de K2O. Eu acho que isso fala muito sobre a qualidade do produto. E aqui no Brasil nós vamos construir essa mesma história. Claro que não vai chegar a 75% de market share de um mercado de 14 milhões de toneladas de KCl, porque é um mercado absurdamente gigante comparado com o mercado alemão, mas com certeza nós vamos trazer aí aproximadamente 700, 800 mil toneladas de Cornicale para o Brasil nos próximos 5 anos. Mário, para os próximos anos, o que a gente pode esperar de inovação da K+S em relação a produto, sustentabilidade? O que você pode nos falar sobre isso? Boa. Esse daí é um assunto também que nos deixa muito contente de conversar, Nelson. A K+S, como empresa alemã, né, tem uma preocupação enorme em todos os quesitos de sustentabilidade, de processos, de diminuição do gasto de energia, de emissão de gases poluentes, de resíduos nas fábricas.
E nós estamos no meio de um projeto mundial da K+S, esse projeto chama Verra 2060. Isso norteia a produção de corn cali da empresa para os próximos 40 anos. E o que está sendo feito nesse quesito, Nelson? Algumas fábricas da K+S na Alemanha, são 3 fábricas, estão sendo adaptadas para que o processo industrial para se fabricar corn cali seja 100% através de um processo patenteado pela empresa, chamado processo ESTA, de eletrostático, onde nós eliminamos 100% o uso de água, isso reduz o gasto de energia em mais de 90%, ou seja, na contabilidade lá da pegada de carbono, o corn cali ele emite 90% a menos carbono do que para se produzir 1 tonelada de cloreto de potássio. Então, é uma produção extremamente sustentável, amigável ao meio ambiente, uma redução gigante nos impactos ambientais e que traz sustentabilidade para os próximos 40 anos, no mínimo. Inclusive, o corn cali, através desse processo industrial, Nelson, na Europa, ele é registrado para uso na agricultura orgânica, e no Brasil, nos próximos passos, com certeza o corn cali também será registrado para uso na agricultura orgânica, já que a gente não usa nenhum produto químico, como nos processos de flotação de KCl, nós não utilizamos esses processos, então o produto vem de um mineral e basicamente será um grão de fertilizante mineral, sem uso de produtos químicos, muito mais ambientalmente correto, se é que eu posso dizer assim. Essa é uma grande inovação, esse projeto que norteia aí os próximos 40 anos da K+S na produção do corn cali. E como eu disse anteriormente, Nelson, nós vamos trazer para o Brasil aproximadamente aí até 2030, 700 mil toneladas desse fertilizante, ou seja, um fertilizante realmente competitivo para que todo agricultor brasileiro interessado em utilizar magnésio, melhorar sua produtividade, sua qualidade, tenha acesso ao produto. E para entrar em contato com vocês, conhecer a K+S, conhecer o corn cali, como é que o pessoal pode fazer? Bacana, Nelson. Nós somos uma empresa no Brasil, uma empresa gigante no mundo, né? Mas no Brasil, nosso foco é no B2B, então nossa equipe é pequena, nós temos escritório aqui em São Paulo, e nós distribuímos corn cali no Brasil, Nelson, através de parcerias. Então, nós vendemos corn cali para várias empresas de fertilizante do Brasil, inclusive esperamos que em pouco tempo tenha um distribuidor perto de cada fazenda do Brasil. Então, o agricultor, o dono de empresas de distribuição de insumos, de cooperativas, vão encontrar o corn cali através dos nossos distribuidores, de fabricantes de adubo que importam o corn cali e distribuem no Brasil. E para falar diretamente com a K+S, nós estamos aí, nosso escritório em São Paulo, nós temos site, lá no nosso site tem os nossos contatos de telefone, de e-mail. Nós estamos trabalhando bastante na divulgação desses resultados através de mídia social, sabe, Nelson? Então, hoje nós temos um Instagram muito legal, com bastante informação, com bastante geração de conteúdo técnico, depoimento de agricultores. Eu diria que o nosso Instagram hoje está muito legal, até para o pessoal mais técnico que quer dar uma olhada nesse tipo de produto. Nós também estamos no YouTube com algumas palestras, algumas divulgações de resultado. O nosso LinkedIn também tem bastante informação. E quem quiser o contato direto, é só entrar no nosso site, pegar o telefone, mandar um e-mail para o nosso escritório. Sem dúvida nenhuma, algum agrônomo da empresa vai entrar em contato com essa pessoa. Mário, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube e do LinkedIn o link, tá, para acesso direto a K+S. O pessoal, então, pode falar com os agrônomos e técnicos da K+S. Mário, estamos finalizando. Muito obrigado.
Acho que foi super interessante. Eu te agradeço não só em meu nome, mas em nome de milhares de pessoas que vão assistir. E muito obrigado, Mário. Grande abraço para você. Nelson, eu que agradeço, adorei o bate-papo aqui, fico muito contente de poder ter essa conversa com você, uma pessoa que eu admiro tanto aí, pelo histórico que tem no mercado de fertilizante nacional. Muito obrigado, Nelson, muito obrigado a todo mundo aí que vai compartilhar desses minutos de conversa com a gente.